Fala, nação Blog Sou Santista! Tudo bom com vocês? Bom, pessoal, depois de um bom tempo sem jogos do Santos, né? Voltamos agora com o pré-jogo de Santos e Botafogo. Jogo que, na ficha técnica aí na tela, será hoje, dia 26, às 4 da tarde, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão do Premiere e da TV Globo, pela 35ª rodada. O campeonato está acabando, faltam mais 4. E o árbitro é o Wilton Pereira Sampaio. Bom, pessoal, jogo muito importante para ambos os times, mas como aqui falamos do Santos, para o Santos é um jogo crucial, até porque ainda estamos brigando na zona. Eu vou falar agora um pouquinho do contexto dos times. O Botafogo, para vocês entenderem, ele fez uma campanha histórica no primeiro turno. Agora, no segundo, tem desempenho de Z4, ou seja, vem numa decrescente muito grande o Botafogo e vem de um empate com o Fortaleza fora de casa. Eles que tinham esse jogo atrasado para fazer, foram até Fortaleza, empataram e perderam a liderança após 25 rodadas nela. Já o nosso Peixão, como vocês devem saber, ele ainda briga para não cair, mas a favor tem uma sequência de 6 jogos sem derrota e 3 jogos sem sofrer gols. Vocês veem como aquele time que a gente via sofrendo gol todo jogo, uma das piores defesas do campeonato, tem recuperado nesse quesito. E bom, vamos dar uma olhadinha na tabela aqui, pessoal. Vamos lá. O Botafogo, como vocês podem ver, ele é o segundo colocado, tem 61 pontos, né? E o Santos é o 15º, com 42. Aquela história de número mágico de 45 pontos, eu acho que não vai acontecer. Esse Brasileirão, acho que a régua vai ser um pouco mais alta. Eu acho que para escapar vai ser uns 47, 48. Até porque ainda faltam 4 rodadas e você vê que está bem embolado aqui, né? O Santos, em caso de vitória, e se o Fortaleza e o Inter perderem, o Santos pode chegar até 11º colocado, para vocês verem como está embolado o campeonato. Agora, caso o Santos perca e o Cruzeiro vença, o Santos pode cair para a 16ª colocação. Para vocês verem aqui as partidas do dia que nos interessam, o Inter vai jogar contra o Bragantino em casa, o Fortaleza joga contra o Palmeiras em casa, e o Cruzeiro e o Goiás fazem um confronto direto, que, na minha opinião, seria interessante um empate. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho dos times. Primeiro do Botafogo, nosso adversário, vem com esses desfalques: Hugo, Marçal, Rafael e Patrick de Paula. O Hugo e o Marçal, que são os 2 laterais esquerdos do time, então vocês vão ver um time improvisado aí. Está na tela o provável time do Botafogo segundo o GE. Vocês têm Lucas Perry, aí na lateral direita, de Plácido ou Tietê, improvisado, Adrielson Cuesta Bastos, Danilo Barbosa ou Marlon Freitas, Tietê, que pode ser o volante, Eduardo ou Gabriel Pires, Júnior Santos, Tiquinho Soares ou Diego Costa e o Vitor Sá. O time, que vem numa formação de 4-2-3-1, tem uma média de idade de 29,5 a 30 anos, ou seja, um time com uma média de idade alta. E é esse que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Bom, vocês veem o time no 4-2-3-1. Do que eu posso comentar mais ou menos desse time é que, como houve uma mudança de técnico, né, o segundo jogo do Thiago Nunes, é aquele que já treinou o Atlético Paranaense e Corinthians, estava no Sporting Cristal do Peru. Ele tem alguns desfalques, como vocês podem ver. Então, na lateral esquerda, o Bastos, na verdade, é um zagueiro pela direita. Ele atuou bem pouco, ele é angolano, então não costuma jogar na lateral esquerda. Talvez até o Tietê seja improvisado lá, porque o de Plácido na direita é realmente um lateral direito. No meio-campo, eu posso destacar que os jogadores, os 2 volantes, são mais de ataque, né? Tirando o Danilo Barbosa, que se for escalado é um pouquinho mais defensivo,
Mas o Tietê e o Marlon Freitas, se jogarem lado a lado, que é como fizeram durante o campeonato, eles se movimentam muito, eles percorrem todo o meio de campo e não são muito defensivos. Os dois gostam muito de atacar, principalmente o Marlon Freitas, que é o armador desse time. Na saída de bola, ele tem uma bola longa muito boa. No meio de campo, você tem o Eduardo ou o Gabriel Pires. O Eduardo é um jogador que percorre toda a entrada da área, nos dois lados, enquanto o Gabriel Pires é canhoto, ele costuma cair mais para a esquerda, que é um lado que o Botafogo costuma aglomerar muitos jogadores, né? Você tem, no caso, o Bastos, eu acredito que não vai subir tanto se for escalado, mas você tem, se o Gabriel Pires jogar para lá, o Vitor Sá também, e o Tiquinho Soares, como característica, é um atacante que sai muito da área para o lado esquerdo. Ele gosta de receber essa bola de frente e o Vitor Sá passar na velocidade. Então, eles aglomeram os dois do lado esquerdo e deixam o campo para o Júnior Santos, que é um jogador que vem se destacando muito pela sua força física e velocidade. Ele que é um ponta-direita que joga com o pé dominante, ele é destro, né? Mas ele pode cortar para os dois lados e também sabe bater com a perna esquerda. Bom, pessoal, esse é o time do Botafogo. O goleiro, como eu falei, é o Lucas Perry. Na zaga você tem o Vitor Cuesta e o Adrielson. O Adrielson, que vem se destacando muito nesse brasileiro, até chegou a ser convocado para a seleção. Bom, vamos falar do Peixe. O Santos, que tem os desfalques, além dos conhecidos Alisson, Felipe Jonathan, Sandri, Alex, Mezenga, Luan Dias, Basso e Morelos. Você tem o Dodô, que ainda não se recuperou. Segundo notícias, ele provavelmente deve jogar a próxima partida, assim como o Rincon, que também teve uma pequena lesão, então não joga o jogo de hoje. É um baita desfalque o Rincon, né? E, segundo o GE, o Santos vai com esse time. João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevson, Rodrigo Fernandes, Camacho ou Nonato, Jean Lucas e Lucas Lima, Soteldo e Marcos Leonardo. O time que vai num 4-4-2, tem uma média de idade muito boa, na minha opinião, uma média de idade jovem de 25,5 anos. E é o time que eu coloco aqui na tela. Vocês veem como se organiza. Eu tenho algumas críticas quanto a esse time, acho que não é de tudo ruim, mas eu vou apontar algumas coisas que me incomodam. Na parte do goleiro e da lateral direita até o Joaquim, por mim tudo bem. A defesa que vem ficando sem sofrer gols há 3 jogos. O Kevson também, mas para mim o Kevson não vem atuando muito bem. Eu sacaria do time, porque, na minha opinião, ele não vem desempenhando, não vem desempenhando ofensivamente, nem tanto defensivamente. O Camacho eu não gosto. Eu vi que ele estava sendo testado como zagueiro, para mim poderia até ser, do que como volante, ele não tem muita intensidade. O Rodrigo é o substituto natural do Rincon. Eu coloquei o Nonato embaixo do Rodrigo, mas na verdade ele está disputando posição com o Camacho, erro meu. E o meu problema é o Lucas Lima e o Jean Lucas abertos assim, porque o Lucas Lima pela direita, ele não tem muita velocidade. Se ele recebe com o pé trocado, e ele não vai conseguir para o 1 contra 1, assim como o Jean Lucas, não são jogadores de velocidade no 1 contra 1. E o Jean Lucas não vem rendendo muito pela esquerda, assim como o Lucas Lima pela direita. E no ataque, o Soteldo e o Marcos Leonardo, acho que é isso mesmo, mas eu faria uma variação, eu gostaria de sugerir uma escalação. Essa escalação minha seria num 4-2-3-1 e a média de idade mudaria um pouquinho para 25,7 anos, mas é parecida, que seria assim. Eu discutindo com outros membros do staff, como o Henrique também, ele gostou dessa escalação, ele inclusive ajudou a sugerir ela, que seria o João Paulo no gol, e aí o Lucas Braga, o Messias e o Joaquim. O Gabriel Inocêncio, para mim, eu acredito que devemos dar uma oportunidade, até porque ele já atuou como lateral esquerdo no Campeonato Paulista pelo Água Santa, sabe usar as duas pernas. Eu acho que para marcar o Júnior Santos, que é um atacante que é muito de velocidade, o Gabriel Inocêncio marca melhor que o Kevson. Eu recuaria o Jean Lucas para segundo volante, do lado do Rodrigo Fernandes. Subiria o Nonato pela direita, até porque o Nonato fez isso contra o Flamengo e foi muito bem. Deixaria o Lucas Lima pela esquerda, até porque, como ele não tem muita velocidade para 1 contra 1, mas com uma perna boa, ele já poderia receber bolas e cruzar para o Marcos Leonardo, fazer inversão de jogo. Eu acho que
daria para concentrar, além dele dobrar junto com o Jean Lucas e tabelar com ele. E ambos os dois, tanto o Lucas Lima quanto o Nonato, fechariam os lados para o Soteldo não ter tanta obrigação defensiva e poder ficar mais livre. Como eu falei, os dois volantes do Botafogo, eles não são tão marcadores, então o Soteldo pode ter espaço sim pelo meio. E bom, para mim, eu acho que essa seria a escalação ideal. Não sei o que vocês acham. E essa foi minha análise para o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Ajude-nos a chegar aos 10 mil inscritos. Seja membro do canal. E bom jogo a todos. Espero vocês no próximo pré-jogo. Abraço e tchau.